Nós por lá. Magazine dos São Tomenses na diáspora. Reportagem de Jerónimo Muniz e realização de Milton Medeiros. Nós por lá. Todas as quartas-feiras na TVS. O Banco Internacional de São Tomé e Príncipe cresce com o país desde 1993. Ao longo deste percurso de 20 anos, aprendemos consigo e celebramos juntos as pequenas e as grandes vitórias. Partilhamos muitos sorrisos. Estivemos e estaremos sempre consigo. Construímos diariamente um amanhã melhor para si e para os seus. Um lugar com vista para o futuro. Banco Internacional de São Tomé e Príncipe, desde sempre, para sempre. Na vida, podes viver na rotina ou descobrir novas sensações. Hoje Podes optar pelo vulgar ou algo super divertido. Hoje Fazer sempre o mesmo ou escolher um futuro melhor. Podes não mudar nada ou mudar para melhor. Hoje tem! Fora badó, fora badó, fora badó. Para melhor, muda-se sempre. Junta-te à Unitel, a melhor rede. Fora badó, fora badó. Hoje tem! Fora badó, fora badó, fora badó. Na esquina. E podes ter um Unitel Jojó por apenas 390 mil dobras, com oferta de cartão SIM. Unitel, olá mundo! Nós por lá. Príncipe do Equador foi apresentado recentemente em Lisboa. O romance de Nuno Madeira Rodrigues surge no mercado através da editora Colibri. A permuta de valores, experiências e saberes marcou o primeiro encontro das anciãs santomenses. Este encontro da iniciativa da Menon realizou-se na sede da ACOSP, em Benfica. Sejam bem-vindos ao programa Nós por Lá. Príncipe do Equador, o romance de Nuno Madeira Rodrigues, é um autêntico postal de São Tomé e Príncipe. Há quem diga que esta obra poderá vir a dar um bom guião para uma grande produção televisiva ou cinematográfica. Quem quer conhecer com a gente, vem passando-se quem topa a vida boa. Viver em terra quente, sem atirar grana à toa. Viver em terra quente, sem atirar grana à toa. Bairro na Bahia da nas Chaves. Na Bahia da nas Chaves. Fica aqui manter, fica aqui manter, fica aqui manter, fica aqui ninguém tudo. Bairro Nhongato na Bahia da nas Chaves. Num ambiente calmo e sereno e ao som de Sunset, música de Tonecas Prazeres, a Sala Lusitano II, Cavalariças do Pestana Palace, recebeu o Príncipe do Equador. O romance de Nuno Madeira Rodrigues, que conta uma história dividida entre Portugal e São Tomé e Príncipe, é apresentado pela editora Colibri. O Nuno Madeira Rodrigues é um homem que está ligado à Ilha do Príncipe por uma série de atividades económicas e culturais
e resolveu fazer este livro, que nós aceitámos desde o primeiro momento em que nos apercebemos da importância do que ele escreve, digamos, da forma como ele faz esta ligação entre Portugal e a Ilha do Príncipe, ou mais concretamente entre Lisboa e a Ilha do Príncipe, dando a conhecer muitas das motivações, das preocupações, especialmente dos jovens, do povo em geral, mas dos jovens príncipes, digamos assim, que no fundo têm também muito a ver com aquilo que se passa em Portugal, os problemas económicos, os problemas relacionados com a cultura, os problemas do amor, da paixão, que são sempre comuns, seja em África, seja na Europa, seja em qualquer parte do mundo. Para Fernando Mão de Ferro, a falta de uma relação comercial entre a editora Colibri e São Tomé e Príncipe tem dificultado a distribuição no país das suas publicações. No caso do Nuno Rodrigues, ele terá alguma coisa em vista no sentido de colocar lá este livro, porque este livro, apesar de, enfim, ser um livro, uma trajetória entre Lisboa e a Ilha do Príncipe, é essencialmente sobre o Príncipe, não é? A sua preocupação é a Ilha do Príncipe, de dar a conhecer aquilo que ele escreve, as suas preocupações literárias, mas de dar a conhecer aos portugueses e ao mundo, de uma forma em geral, a Ilha do Príncipe, a sua economia, a vivência dos jovens, especialmente, como digo, a gastronomia, as riquezas paisagísticas, as atividades. Portanto, ele escreve um romance, no fundo, com o pretexto de dar a conhecer muito da Ilha do Príncipe a todos aqueles que não o conhecem. O Príncipe do Equador, o romance que une portugueses e são-tomenses em termos afetivos, foi apresentado pelo jornalista português Paulo Salvador. Qual é a família portuguesa hoje em dia que não tem nenhuma relação direta ou indireta com a África? Nenhuma. Seja com Angola, Moçambique, Guiné, São Tomé, seja o que for. E, portanto, este romance é um pouco esse cruzamento de histórias constantes que estão a acontecer neste momento, sempre aconteceram e sempre vão acontecer, felizmente, entre africanos e portugueses, e como é que os destinos, agora que já todos estes países são países independentes, como é que os nossos destinos se continuam a cruzar, que é interessante. Paulo Salvador, que também escreveu o prefácio deste romance, considera que o que une os povos é a amizade entre as pessoas. Nuno, sendo um homem muito pragmático, muito europeu, muito de resultado imediato, não tem perfil muito africano ele. Eu até achei estranho, como é que vais fazer uma pessoa brava? Quer dizer, tu não viveste muito em África e tal. Mas ele captou alguma da essência do que é São Tomé hoje e do que é esta relação cada vez mais forte entre Portugal e São Tomé, com referências à história, como é óbvio. Nuno Rodrigues, o autor deste livro, considera que esta obra não era suposta ser um romance, mas sim um relato da sua vivência nos últimos 6 anos em São Tomé e Príncipe. Pensei que a melhor forma talvez fosse romancear uma história que fosse fácil de ler, que não fosse uma história particularmente complicada, mas que tivesse a particularidade de apresentar meia dúzia de personagens portuguesas que tivessem, como eu tive, uma experiência de ter que conhecer o país de uma forma ou de outra e que acabam por eles próprios conduzir o leitor a descobrir São Tomé e Príncipe, primeiro São Tomé e depois mais em detalhe o Príncipe, dando assim, ou seja, alterando assim um bocadinho as concepções que eles tinham, em primeiro lugar da África e em segundo lugar sobre a própria realidade daquele país maravilhoso. O facto de ter estes 6 anos acumulados, o facto de ter contactado com tanta gente, com tantos são-tomenses, com tantos principiantes ao longo destes anos, ter percebido realidades tão distintas, de classes mais elevadas, classes mais desfavorecidas, agriculturas, pescas, tudo isso ajudou-me muito a perceber o contexto mais nacional do país, as dificuldades com que se debate, mas também as oportunidades fantásticas que oferece e, portanto, é essa experiência que de alguma forma tento verter para este trabalho, que espero que cumpra aquilo que eu mais queria com ele, que era dar a conhecer a outros aquilo que eu já tive o privilégio e a oportunidade de poder conhecer. Este romance, com potencial para resultar numa série televisiva, convida o leitor a visitar as ilhas, pois é um autêntico postal ilustrado de São Tomé e Príncipe. O próprio livro apresenta um contexto que tem algumas fotografias para que as pessoas não fiquem só pela imagética e possam também associar a história que estão a ler com uma imagem real daquilo que é a realidade lá.
E, portanto, se for um bom cartão de visita que desperte a atenção de alguém para querer visitar, eu acho que já cumpriu o propósito a que eu me tinha proposto. Eu que não conheço São Tomé e Príncipe, com este livro fico ainda mais com uma curiosidade enorme por conhecer São Tomé e Príncipe, e concretamente o Príncipe, até porque tenho relações de amizade com praticamente todos os escritores que tenho publicado dessas lindas ilhas, paradisíacas ilhas, e portanto fico com uma paixão enorme agora quando leio este livro, uma paixão ainda maior para conhecer o Príncipe e as suas gentes. Isto quase parece um guião para uma série de televisão. Mas ele apaixonou-se. Quer dizer, eu sabia que ele disse, qual é a pessoa que não se apaixona por África, não é? É engraçado, o Paulo Salvador, que fez o prefácio muito gentilmente, e uma das primeiras coisas que me disse foi isso: isto está escrito de uma tal forma cinematográfica que quase que daria para fazer um guião de uma telenovela ou de uma minissérie. E acho que isso também é um elogio. Mas de facto foi o que eu procurei no livro, era mostrar as imagens o mais detalhadas possíveis, para de facto dar a conhecer a quem nunca lá foi a realidade o mais detalhadamente que me fosse possível, sem se tornar aborrecida. Portanto, se calhar é quem sabe, o futuro. Em primeiro lugar, gostava que de facto o livro tivesse algum sucesso e que pudesse ser o tal bom cartão de visita para o país. Melhor mesmo é lerem um livro e seguramente quem está em São Tomé vai encontrar aqui no livro, pelas palavras, vai ver os sítios todos. Ele descreve aí sítios de São Tomé, situações que quem aí está conhece melhor que ninguém, mas também o que é a vida de São Tomenses em Lisboa. Portanto, é um livro para fazer uma ponte interessante. São Tomé e Príncipe, ilhas maravilhosas com gente acolhedora que sabe dar e receber, é sem dúvidas uma fonte de inspiração para qualquer pessoa. Acho que São Tomé e Príncipe convidam a que de facto haja uma reclusão para qualquer pessoa, para autores, não digo o meu caso, mas para autores mesmo sérios que queiram de algum modo encontrar um espaço privado com muita inspiração, com muitos cenários, com muitas particularidades. Acho que São Tomé e Príncipe tem material, tem pano para mangas para se fazerem grandes romances a partir daquele país. Estou curiosa de ler o livro, porque acho que nos vai levar, através das suas palavras, vai nos levar até aquela terra maravilhosa, com gente querida, que ainda hoje guarda as melhores recordações, e aqueles que nunca visitaram Santo Tomé e Príncipe, desafios para irem até lá, que vão, e acho que vão querer voltar, porque vocês sabem nos receber, sabem nos acarinhar, e sentimos-nos em casa. Apesar de ser longe, sentimos que estamos perto. Há uma ponte de ligação, que é a ponte da língua, a ponte da amizade, e acho que esse livro vai conseguir que muita gente queira ir visitar-vos. Vocês são um povo que sabem receber, que sabem nos acarinhar, de tal maneira que a gente fica logo ligada, logo da primeira vez, mal pisa o vosso solo, fica logo ligada à vossa terra, que eu considero também minha, agora, a partir do momento que estive lá, também considero minha. E tenho esta oportunidade para agradecer o carinho com que me receberam, tanto os adultos como os mais novos, e um grande beijinho muito, muito grande para todos. O lançamento do Príncipe do Equador terminou da mesma forma como começou. Desta feita, a música é Mama África, de Felipe Santo. Criação sofrido chigaza, e te chegou lá passando ele bem, junto à família pequindé, olhar na bem, e voltar, funda quachico que ele toca ninguém, suba na canção e carepa, Mama África, nossa função, não tem Mama África, nossa função, não demolê. Mama África, nossa função, não deixa ser. A permuta de valores, experiências e saberes marcou o primeiro encontro das anciãs santomenses. Este encontro da iniciativa da Menon realizou-se na sede da ACOSP, em Benfica. Como se costuma dizer numa das nossas línguas crioulas, com C na Camudengue Begafa. Por isso, anote os conselhos das nossas anciãs. Eles podem servir para uma boa reflexão
ou quiçá um bom debate para famílias, amigos e até mesmo os políticos. Zekenchina kusopala ye kekufara bwe ndava balanda di manjamwe mbele kuwe mukapasa majina saneva ndava balanda di manjamwe mbele kuwe mukapala majina saneva kumesa ningeri shinu undesebe batatade kumesa ningeri shinu undesebe batatade ola di shinu kakaba e kabila bikeo ola di shinu kakaba e kabila bikeo bukatende kusedimiga na tome fesumi kwefa una jaseme okabebo jaseme kabiobe. Em países com estruturas sociais tradicionais, os anciãos assumem papéis de conselheiros e transmissores da cultura local. Esta tradição tende a desaparecer em muitos países e São Tomé e Príncipe não é exceção. Na tentativa de resgatar estes valores, a Menon organizou na sede da ACOSP em Benfica o Conselho das Anciãs São Tomenses residentes em Portugal. Durante o encontro, as anciãs convidadas deram seu testemunho numa permuta de valores, experiências e saberes. Quando começamos a dividir, a gente tem que começar por corpo. Sem lugar. Vê pessoa, não tem dinheiro para comprar, pessoa trouxe coisa a vender, não chega a perder para perguntar. Porque perguntou, não comprou. Ela saiu com os peixes, não vendeu. Essa fulana que veio perguntar peixe, ela que veio com os peixes, não vendeu. Mas se tiver uns dinheiro que pode comprar, chega pergunta, fulana, esse peixe é quando? O peixe é X. Não põe mão, hein? Porque está aí com idade, não põe mão lá. Estou dizendo, não põe mão. Para, ela tira peixe, toma, vai embora. Em São Tomé já houve muita gente com mais idade que vivia com seus filhos, que vivia muito bem em suas casas a trabalhar, mesmo depois de trabalhar, mas como tinha filhos que ocupava deles, que fazia, não era feiticeiro, porque os pobres é que eram tomados como feiticeiros. Eu só tenho 76 anos, mas o que eu vi, as pessoas saem de casa, eles já saem, vai para a casa do curandeiro e gostam de sociedade com o curandeiro. Quando só é sociedade com o curandeiro, e o curandeiro põe eles coisa na cabeça. Eu sou mamãe de 11 filhos. Eu sou avó de 49 netos. Avó de 26 bisnetos. Uma coisa começa em casa e vai para a rua. Qualquer começa em casa ou balão. Porque quando o filho chama a mãe de tixeira, então o pessoal de fora já não tem solução. Neste encontro, a troca de valores e saberes agradou o público presente e a organização. O que nós tentamos passar, de facto, foi o desafio que existe entre a intergeracionalidade e particularmente o conceito da pessoa idosa, quer na sociedade portuguesa, quer na sociedade são-tomense, em particular na nossa sociedade, onde nós vimos que os idosos estão cada vez mais isolados, e o conceito também místico do idoso ser uma pessoa desprezível, dessa pessoa ser tratada como se fosse um bruxo, feiticeiro, inclusive pelos próprios filhos, muitas vezes, que aqueles idosos outrora acariciaram esses filhos e hoje, por serem pessoas que não estão nas suas capacidades funcionais, digamos que já cansados, provavelmente com alguma situação de demência, são abandonados e tidos como pessoas que provocam mal na sociedade. É preciso que o país, sei lá, arranje alguma forma para combater essa tristeza, incutir
na educação como disciplina curricular, penso eu, na minha opinião, sensibilizando assim as crianças, os alunos. É na escola que se aprende, é na escola que se ensina, é na escola que faz transmitir para que situações dessa acabem, porque isto é feio, é mau, porque nós precisamos delas, elas são a nossa alma, a nossa alegria, as avós sem avó, nós nunca somos ninguém e viemos delas. Costuma-se dizer que o idoso é, no nosso dialeto, que é o Deus do mundo, não é? No entanto, nós desvalorizamos esse conceito, nós desvalorizamos a história vivenciada pelos idosos. Mas se nós percebermos, não existe história sem antiguidade, e a antiguidade é o que retrata o que é velho. Portanto, se nós estamos presentes é porque houve antecedentes, pertencemos a uma geração dos avós, dos bisavós, enfim, isso deve ser preservado, isso deve ser valorizado. Em primeiro lugar, felicitar a iniciativa, como sempre, não é? Eu acho que iniciativas desse género são sempre saudáveis e são aconselháveis na medida em que tentamos receber experiência de uma geração que viveu num período histórico e que acumula uma larga experiência de vida que foram positivas em vários aspectos e que ao transmitir isso para a nova geração, algo de positivo pode ser aproveitado. Hoje em dia, toda a gente acha que sabe tudo, mas ninguém não sabe nada. Nós aprendemos todos os dias e hoje foi uma lição, foi uma aprendizagem que tivemos e que faz sentido de, a partir de hoje, nós começamos a ver um mundo diferente e também respeitar também as nossas mais velhas. Foi uma coisa maravilhosa, porque realmente eu não tenho idade daquelas senhoras, mas estou a caminhar para lá e foi assim que eu ganhei mais uma experiência através delas. Por isso, para mim, foi muito proveitoso este encontro de anciãos. O encontro de anciãos foi muito positivo e aproveitoso. Gostei imenso. No final, ficou a certeza de que esta iniciativa é para continuar tendo em conta a sua importância para o debate de ideias e a reflexão. Encontro como este temos que passar a fazer mais vezes, porque vamos aprendendo muitas coisas, vamos aprendendo as tradições que estão a ser perdidas e que ninguém as recupera. Existe alguma coisa que nós devemos escolher, seguramente, porque resultou. Nós vimos que antigamente não havia tantos divórcios como existe hoje. Nós vimos que antigamente as famílias eram mais unidas. Nós vimos que antigamente as pessoas tinham o senso do dever e hoje em dia está-se a perder. Portanto, algumas coisas elas têm razão quando disse. E particularmente algumas histórias que nós vivenciamos aqui parecem caóticas para nós, mas que traz-nos a lembrança daquilo que viveram no passado, mas também é aquilo que nós podemos melhorar no futuro. E isso são vivências, isso é história, isto é aprendizagem, não é? Que serve seguramente para o nosso conhecimento cultural. Já na reta final deste programa, aconselhamos a leitura do romance Príncipe do Equador. E não se esqueça, ninguém também sadeça o mundo. Continuação de uma boa semana e até ao próximo programa. O Banco Internacional de São Tomé e Príncipe cresce com o país desde 1993. Ao longo deste percurso de 20 anos, aprendemos consigo e celebramos juntos as pequenas e as grandes vitórias. Partilhamos muitos sorrisos. Estivemos e estaremos sempre consigo. Construímos diariamente um amanhã melhor para si e para os seus. Um lugar com vista para o futuro. Banco Internacional de São Tomé e Príncipe, desde sempre, para sempre.
por Lá. Magazine dos São Tomenses na diáspora. Reportagem de Jerónimo Muniz e realização de Nilton Medeiros. Nós por Lá. Todas as quartas-feiras na TVS.